E eu quero começar com uma história engraçada, né, sobre loiras. Por favor, as loiras não se sintam ofendidas, tá? Algumas são naturais, outras são loiras artificiais, né? Mas é intriga da oposição dizer que toda loira é assim, meio avoadinha, né, do juízo. Isso aí é intriga da oposição. Então, o cara estava passando e viu um velório. Entrou e quando chegou lá, era o velório de uma loira. Ela estava no caixão e tinham 10 loiras chorando, muito, muito, muito. E ele chegou perto e viu que na mão de cada loira tinha um pote de creme hidratante. E aí ele, com curiosidade, nunca tinha visto no velório, disse: por que vocês estão aqui chorando tanto e com um pote de creme na mão? Elas disseram: não, é porque essa nossa amiga, ela disse que quando ela morresse, ela queria ser cremada. Alguns estão começando a entender, né? Ela queria ser cremada, então por isso que elas estavam com um pote de creme hidratante para poder passar na defunta. Intriga da oposição, né, irmãos? Minha esposa é loira artificial, se ela souber disso. Então vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, vamos declarar essa última frase? O justo viverá pela fé. Então esse é o terceiro domingo que nós estamos vendo os 5 pilares da reforma. Eu comecei no domingo 29 de outubro, que era a antevéspera do aniversário de 500 anos da reforma protestante. E naquele domingo falamos sobre Martinho Lutero, um pouco da história, e falamos do primeiro pilar, que vocês estão lembrados, que foi somente Cristo. Somente Cristo. Aí então no domingo seguinte, que foi o domingo passado, dia 5 de novembro, então eu preguei sobre o segundo pilar da reforma, que é somente as Escrituras, somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então hoje nós vamos ver mais 2 pilares e com mais um domingo então eu finalizo os 5 pilares da reforma. Hoje nós vamos ver somente a fé e somente a graça. Somente a fé e somente a graça. Então abre comigo lá em Efésios 2. Esse texto de Efésios, ele é para ser na verdade memorizado. É um texto lindo, que fala da nossa salvação, como fomos salvos. Efésios 2, se você não tem Bíblia, vai estar sendo projetado aqui, e a gente vai ler juntos. Porque pela graça sois salvos, vamos ler juntos? Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, meus queridos, nós temos aqui esse texto de Paulo, e ele deixa claro que somos salvos pela graça, mas por meio da fé. Então a fé, ela é o mecanismo. A fé é o instrumento que leva a salvação a uma pessoa. Imagine que você está com sede e você tem água. A sede seria a necessidade de ser salvo. A água seria a salvação. Mas o copo que contém a água e que leva a água, o copo seria a fé, a água seria a graça, e a minha sede seria a necessidade de ser salvo. Entenderam? O que mata a sede é o copo? Não, o que mata a sede é a água, mas o copo ele é o instrumento pelo qual a água sacia a minha sede. Então, pela graça, adaptando ao exemplo, pela água, minha sede é saciada por meio do copo.
Entenderam? Então, pela graça somos salvos, mas um instrumento para que a graça me alcance é a fé. Agora, a fé é um dom de Deus. Olha comigo aí. O final do verso 8. E isto não vem de vós, não é algo de nós, é dom de Deus. Graça é dom de Deus. A fé também é um dom de Deus. É interessante que Deus, Ele nos dá a graça e Ele nos dá a fé para que a gente possa crer nele, para que a gente possa se entregar a Ele, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então, irmãos, não há nada em nós, de nós mesmos. Davi reconheceu isso. Ele disse: Senhor, tudo vem de Ti, e das Tuas mãos nós Te damos de volta. Então, a fé é plantada em nosso coração pelo Senhor. Para quê? Para que através da fé a gente possa ter acesso à graça, e através da graça nós sejamos salvos. Então todos os que nasceram de novo aqui, foi por intermédio da fé que nos levou à graça de Deus. Agora, aqui está dizendo o seguinte, vamos continuar, e diz assim o 9, não de obras. Não de obras. O que é isso, irmãos? Muitas pessoas dizem assim: eu não fumo, eu não bebo, eu nunca matei ninguém, eu sou uma pessoa boa, então, por conseguinte, eu mereço a salvação. E em outras palavras, ela está dizendo o quê? Eu fiz por merecer. Então isso é obras, irmãos. Não somos salvos pelas nossas boas obras. Mas eu ajudo os pobres. Mas eu sou uma pessoa muito bondosa, eu sou caridoso. Isso não salva. Nós já falamos disso em outra ocasião, que não é o suficiente alguém ser bom, alguém ser sincero, porque as obras não podem salvar ninguém. Agora também existe o contrário, que é o mesmo erro. É aquela pessoa que diz assim: eu pisei na bola, eu já falhei tanto, eu sou realmente uma pessoa miserável, eu sou um pecador inveterado, ou seja, não tem jeito para mim, eu não mereço a salvação. Essas duas pessoas, queridos, estão vivendo ou querendo alcançar a salvação pelas obras. Uma diz: eu mereço, porque eu me esforcei. E a outra está dizendo: eu não mereço, porque eu não me esforcei. No final das contas, os dois estão querendo a salvação através das obras. E o esforço humano é uma afronta. Olha para mim, preste atenção nessa frase. Quando eu digo que eu mereço a salvação, ou quando eu digo que eu não mereço a salvação, isso é uma afronta à cruz de Cristo. Porque Jesus foi na cruz, deu a sua vida por nós, verteu o seu sangue inocente para nos salvar. E agora, se eu digo que eu mereço pelo meu esforço, ou se eu digo que eu não mereço porque não me esforcei, eu estou diminuindo a cruz. Eu estou dizendo que a cruz não foi suficiente. Estão entendendo? E muitos estão assim, invalidando o sacrifício de Jesus na cruz. Ou porque querem acrescentar alguma coisa. Não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer uma promessa, não é? Se eu pagar um voto, se eu der dinheiro, se eu contribuir, então eu tenho salvação. As pessoas estão, na verdade, querendo acrescentar à obra de Jesus na cruz os seus méritos. O contrário também, nós estamos encontrando muito isso em pessoas que o diabo coloca a mentira: você não merece salvação, porque você não fez nada. Realmente, não fizemos nada. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Diga: Jesus me amou primeiro, quando eu era ainda pecador.
Meus queridos, quando Jesus foi para a cruz, não tínhamos nada que tivéssemos feito de bom. Ele foi para a cruz para dar a sua vida por nós, não porque a gente tinha merecido. Então o apóstolo Paulo diz: justificados pois pela fé, temos paz com Deus. E a Bíblia diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Jesus ter ido até a cruz para morrer por nós, quando éramos pecadores. A salvação é um dom gratuito. O Senhor nos dá esse dom, e nós acessamos esse dom pela fé. Entendido, queridos? Eu e você não podemos fazer nada para acrescentar ou para diminuir a obra da cruz. O que Jesus fez na cruz é suficiente. Ele é único e suficiente Salvador. Se a cruz tivesse que ser complementada, o homem poderia bater no peito, chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu te dei uma ajuda. Deus, eu contribuí com a salvação. Mas ninguém vai se gloriar diante do Senhor. O Asaf tem uma música bem antiga, né? E eu gosto muito do Asaf, porque eu converti através do ministério do Asaf Borba. Deus usou a vida dele. Se você ouvir a música que eu converti, você vai dizer: misericórdia, que música horrível, cafona, brega, sei lá. Mas Deus, Ele tem os seus instrumentos. Deus não está limitado a nenhum estilo, irmãos. E hoje, quando eu ouço aquela música, eu digo: Senhor, Tu me alcançaste. Então, através de uma música do Asaf Borba, eu fui salvo, né? Eu me quebrantei realmente diante de Deus e recebi a salvação. E Asaf tem uma música que ele fala o seguinte: quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e todos a uma voz me perguntarão: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Então ele está imaginando a nossa entrada na eternidade, e as pessoas lá nos recebendo e dizendo: como foi que você chegou aqui? E aí a música termina dizendo assim: e falarei e contarei de Jesus que me salvou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. E ele termina dizendo o refrão: é graça, graça, superabundante graça. Quando eu entrar no céu, eu não vou me gloriar de nada, a não ser na cruz de meu Senhor Jesus Cristo. Foi por ela que eu fui salvo. Não tem esforço humano. Querido, se eu fosse pensar em tudo que Deus tem feito na minha vida, através da minha vida, não é porque eu mereço. Nós cantamos aqui, não é? Nunca foi sobre nós, nem pelo o que podemos fazer, mas é tudo sobre você, Jesus. Amém, queridos? Isso tem que estar muito claro, porque há uma mistura no Evangelho hoje, viu? Há uma mistura no Evangelho. Então as pessoas estão querendo contribuir com a salvação. Nenhum homem é suficiente o bastante para fazer isso. Coloque, por favor, o outro texto que diz em Hebreus 11:6. Vamos ler? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. O primeiro, eu creio que todo mundo crê. Quem crê que Deus existe? Todo mundo levanta a mão. As pessoas lá fora também creem. Mas a segunda coisa, irmãos, que está dizendo aqui, sabe o que é? Você tem que crer que Deus galardoa. O que é galardoar? Vamos colocar no português mais contemporâneo. Galardoador é uma pessoa que dá presentes. É uma pessoa que distribui coisas boas. Então, quando eu me aproximo de Deus, primeiro, eu tenho que crer que Deus existe. Mas a segunda coisa que eu tenho que
crer é que eu me aproximo dele pela fé, e ele então responde à minha fé. Então nós não estamos num culto, irmãos, para assistir. Eu vou assistir o culto. Não. Você veio aqui porque você crê que Deus existe, e você crê que Deus pode tocar a tua vida. Sim ou não? Que Deus pode curar, que Deus pode tocar nas tuas emoções, que Deus pode responder o teu clamor, que Ele pode curar o teu casamento, que Ele pode curar a tua vida interior, financeira e o que seja. Nós estamos aqui porque cremos que Deus existe, mas também cremos que Ele presenteia os que se aproximam dEle. Pastor, mas isso não é interesse não? Não, isso não é interesse. Eu conheço o caráter do meu Pai. Eu conheço o coração do meu Pai. E eu sei que o meu Pai, Ele disse que Ele se agrada. Olha, é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível, o contrário é verdadeiro. De fato, com fé é possível agradar a Deus. Então eu quero agradar a Deus, meu coração tem que estar cheio de fé. Ponto final. Se o meu coração não está cheio de fé, a Bíblia chama a mim de incrédulo. E incredulidade é algo que desagrada a Deus muito. Porque na verdade nós estamos duvidando que Ele existe e duvidando que Ele é um Deus bom. Agora vamos para a graça. Fé e graça estão andando juntos. E eu quero falar sobre graça, porque esse tempo, não é, que nós estamos agora como igreja, nós estamos vivendo uma deturpação da graça, ou para um lado ou para outro. E vocês vão entender ao longo do que eu vou estar falando, vocês vão entender que nós não podemos estar nem no extremo do legalismo, nem no extremo do liberalismo. E hoje na igreja brasileira, ou nós temos cristãos legalistas, que não desfrutam da graça, que vivem cheios de regras e regras e regras e regras, e isso pesa sobre eles. O relacionamento deles com Deus é baseado em regras. Ou então nós temos os liberalistas ou liberais, que são pessoas que se aproveitam da graça de Deus para dizer: podemos fazer o que quiser, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é gracioso, Deus vai perdoar. Não se espante, mas tem pessoas que acham que até o diabo vai ser salvo no final. Para vocês terem ideia de onde pode ir um extremo. Tem pessoas que dizem: Deus é bom, Deus é amor, Deus é um pai de bondade, de luz, então Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Inclusive o diabo também vai ter a chance dele de se converter. Vejam, queridos, que engano. É verdade que Deus é bom? Sim ou não? É verdade que Ele é amor? Ele é um pai de luz e bondade? Mas aí é onde entra. O amor de Deus é contrabalanceado com a justiça de Deus. Dois lados da mesma moeda, cara e coroa. Amor justo e justiça amorosa. Então nós não podemos nem ir para um extremo de regras, de leis de homens, basear o nosso relacionamento com Deus no legalismo. Eu, por exemplo, eu fui ensinado, só para você ter uma ideia do que é legalista, tá? Eu fui ensinado que Deus só ouve oração de joelhos. E para piorar mais, eu dizia, tem que ser de joelho em cima de caroço de milho, para doer. Porque se não doer, não serve. Veja que engano. Sim, e eu aprendi isso. Eu aprendi quando criança através de canções. De joelho é melhor, de joelho é melhor. Olha, o que é que uma canção dessa está me ensinando como criança? Que oração de joelhos
é a oração. Outra coisa, a gente tinha que orar de frente para o púlpito. Você não podia orar de costas para o púlpito. Você tinha que orar de frente. Ou seja, isso é legalismo, irmãos. Deus ouve a oração de joelhos. Deus ouve a oração em pé. Deus ouve a oração deitado. Deus ouve a oração eu cantando, eu andando, eu dirigindo, eu no vaso sanitário. Deus ouve oração. Amém? Agora, se eu quero me ajoelhar, é porque eu entendi que o ajoelhar significa me humilhar. Aí eu não estou sendo legalista, porque eu entendi. Prostrar-se é um símbolo de humilhação. Eu estou prostrado diante de Deus, com o rosto em terra, como muitos na Escritura oraram de joelhos. Aí eu tenho entendimento, não é mais legalismo. E eu oro de joelhos, amém, aleluia. Agora, quando eu baseio o meu relacionamento com Deus em uma regra, que nem eu mesmo sei, nem eu entendo, então isso pode se transformar em legalismo. Mas vamos lá, coloca o primeiro texto, está no Antigo Testamento. Êxodo 34, 6 e 7. E passou diante de Moisés, aqui é o Senhor. O contexto é o seguinte: Moisés pediu ao Senhor: Senhor, mostra-me a tua glória. E aí o Senhor disse: Moisés, nenhum homem viu a mim, mostra-me a tua face. E aí Deus disse: olha, nenhum homem me viu e continuou vivo. Faça o seguinte: se esconda na brecha da rocha e eu vou passar. E quando eu passar, você vai ver a minha bondade. Você vai me ver como que de costas. Claro que é usando uma linguagem humana, tá, irmãos? Deus não tem costas. Deus é espírito. Mas para a gente entender, então, muitas vezes a Bíblia tem essa linguagem que é antropomórfica. O que é isso? É Deus usando nossos exemplos humanos para nos ajudar a entender coisas infinitas, coisas grandiosas demais. Então, quando o Senhor passa por Moisés, e o próprio Senhor, eu acho isso muito, muito tremendo, porque é o próprio Senhor que passa dizendo: Senhor, Senhor Deus, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Olha, é Deus dizendo dele mesmo. É Deus se autonomeando compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, cheio de fidelidade, que mantém o amor a milhares de gerações, que perdoa a maldade, que perdoa a rebelião e que perdoa o pecado. Isso aqui está no Antigo Testamento, queridos. Se isso daqui está no Antigo Testamento, o que é que eu posso esperar de Deus no Novo Testamento? Muito mais. Porque se aqui é na velha aliança, imagine em Jesus Cristo, isso aí se tornou real. Isso aí se tornou pessoa. Isso aí se tornou carne. No Antigo Testamento, 241 vezes. Eu fiz questão de pesquisar. 241 vezes aparece a palavra graça. Aqui está grifado misericordioso, está em negrito, aliás. Então, no Antigo Testamento nós temos misericórdia, graça, bondade, benevolência, beneficência, favor. Tudo isso é uma palavra chamada Hesed. Hesed é uma palavra que Deus escolheu para falar do amor que Ele tem pelo seu povo. Quando alguém entra em aliança com Deus, Deus tem um amor de pacto. Deus tem um amor de aliança. Esse amor é um amor pactual. E aqui foi traduzido como misericordioso, mas literalmente seria gracioso.
favorável, que gosta de abençoar. Esse é o nosso Deus. E das 241 vezes, irmãos, que a palavra graça ou recede aparece no Antigo Testamento, 125 está nos Salmos. O que é que isso nos mostra? Se você quer conhecer a graça de Deus, se eu quero conhecer a graça de Deus, então eu devo ir para Salmos, porque metade das ocorrências sobre graça está no livro de Salmos. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Salmo 23, 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra aqui, bondade e misericórdia. Misericórdia é amor de pacto, amor de aliança. Salmo 62, 12. E a ti, Senhor, pertence a graça. Salmo 63, 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Salmo 66, 20. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Que riqueza, queridos. O livro dos Salmos é um livro de graça. É um livro que nos revela esse Deus gracioso e favorável a nós. Olha o que Jeremias disse, Jeremias 31, 3. Com amor eterno eu te amei, com amor leal eu te atraí. A palavra amor leal aqui é graça. O Senhor nos atraiu com a sua graça. E Lamentações 3:22 é bem conhecido, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Hoje, pela manhã, o sol nasceu às 5 e pouco da manhã. E quando o sol nasceu e se levantou no horizonte desta cidade, a graça de Deus se renovou novamente sobre a minha vida, sobre a tua vida. Por que estamos aqui? Por que eu estou de pé? Por causa da graça. O que tem me sustentado é a graça de Deus. Eu te afirmo categoricamente que eu não merecia. Eu sei quem eu era. Eu sei as coisas horríveis que eu já fiz. Eu sei o quanto que eu já mergulhei no pecado. Eu sei das coisas feias que há no meu coração. E que havia muito mais, né? Porque eu estou num processo de transformação a cada dia. Mas foi naquela condição que o Senhor me achou. Tem um capítulo de Ezequiel que me comove toda vez que eu leio. Esses dias eu li Ezequiel. Eu estou agora em Daniel. E o capítulo 16 de Ezequiel, meu Deus. O Senhor diz: eu te achei na beira da estrada, sujo de sangue, se revolvendo na tua imundície. Está lá. Capítulo 16 é lindo. E o Senhor diz: eu parei na beira do caminho, te peguei, te vesti, e agora tu és meu. Foi assim comigo. Quem teve esse encontro também com o Senhor? Na beira da estrada da vida, né? Sujos, marcados, mas Ele foi lá, desceu de nível, baixou no nível que eu estava e me alcançou. Isso é graça. Eu fiz por merecer? Não. Quando é que uma pessoa é graciosa? De verdade. É quando ela faz uma coisa por alguém que não tem nada para dar de volta a ela. Nada. Geralmente, a gente gosta de abençoar pessoas que podem nos abençoar de volta. Dar um presente a alguém que você sabe que gosta de você e que pode te dar
talvez até um presente melhor, isso não é graça. Você está sendo educado, tá? Você está talvez sendo agradecido, não é? Você pode estar sendo carinhoso, tudo bem, mas graça não. Graça é quando eu presenteio, por exemplo, um mendigo. O mendigo não pode me dar nada, não pode fazer nada por mim. Talvez ele esteja mal cheiroso, talvez ele esteja descabelado, talvez ele esteja cheio de piolhos. E eu vou lá e dou alguma coisa a ele. Então eu fui gracioso. Foi assim que Deus fez conosco, viu? Nós éramos esse mendigo que eu acabei de descrever. E a Bíblia diz, Ele nos amou primeiro. Graça. Não temos como compreender essa graça. Tanto que muitas pessoas já chegaram para mim e dizem, eu não entendo, pastor. Deus perdoa um estuprador, porque por mim eu matava. Eu mandava para o quinto dos infernos, esse desgraçado. Por isso que eu sou a favor da pena de morte. E Deus perdoa, e eu olho para a pessoa e digo, conhecendo Deus, segundo as Escrituras, Ele perdoa. Eu não sei o que foi aquele ladrão, que Jesus estava ao lado dele, e aquele ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse, mas você matou, você roubou, agora de última hora, não, você está brincando comigo. Tu pinta e borda a vida toda, cara, e agora lembra-te de mim? Você vai para o inferno, meu querido, porque você merece. Foi assim, irmãos? Essa cena que nós encontramos nos evangelhos? Não, Jesus não pergunta o que ele fez, o que ele deixou de fazer, nem que eram os últimos minutos. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Graça, viu? Graça. Então alguns crentes se revoltam. Eu estou aqui há tanto tempo, trabalhando, é igual àqueles da parábola dos trabalhadores. Igual. Eu já fui um desses. Aí o cara chega de última hora, só trabalha 1 hora e o Senhor paga o mesmo salário. Peraí, né, Deus? O Senhor está sendo injusto comigo. E aí o Senhor diz, o quê? Você me chamando de injusto? O dinheiro é meu, meu querido. O dinheiro é meu. Eu acertei contigo, portanto, por X, eu te dei. O X que eu acertei contigo, deu. Então, eu dou o que eu quero, porque o dinheiro é meu. Ele pode não ter feito nada, chegou de última hora, mas eu quis abençoar. É graça. E o que chegou no final do expediente ganhou o mesmo salário dos que tinham trabalhado o dia todo. E aí, quem não entende a graça se revolta. Eu já fui um desses. Não entendo isso. Eu oro, eu jejuo, eu sou um crente, eu nasci no lar evangélico, eu sempre andei certinho, casei até virgem. Olha que esforço eu fiz. Casei, viu? Tem gente que não está acreditando, não. Eu e Cristiane, virgenzinhos da Silva. Senhor, fiz tudo isso, esse esforço monumental. Aí chega outro aqui e o Senhor abençoa. Isso é, irmãos, a síndrome do irmão do filho pródigo. Você sabia que a maioria dos crentes não são como o filho pródigo? Já foram. Foram um dia tal, mas depois se transformaram no irmão dele. O filho pródigo, ele abusou da graça. O filho pródigo se aproveitou da bondade do pai.
Nesse sentido, ele foi libertino. Vamos falar daqui a pouco sobre liberdade e libertinagem. Se aproveitou, chegou para o pai vivo, me dá meu dinheiro, me dá minha herança, porque eu quero gastar. Isso é libertinagem. Se aproveitar da bondade do pai para se beneficiar. Foi, gastou o dinheiro, quebrou a cara, começou a passar fome. Mas o lampejo da graça reluz. Até no filho pródigo. E o que foi que ele disse? Me levantarei, irei ter com meu pai e direi: Pai, olha o lampejo da graça aí. Porque ele diz: direi ao meu pai. Então ele ainda se considerava filho, ok? E considerava o pai como pai. Pai, me recebe. Agora sim, pode me receber como um trabalhador. Não faço questão, só me receba. Eu serei um teu trabalhador. E quando ele diz isso ao pai, o que é que o pai diz? Não. Você é filho. Nunca perdeu o status de filho. Você pode ter sido desonroso, você pode ter me desrespeitado, você até me matou eu estando vivo, porque quem pegou a herança sem a morte do pai, matou o pai. Você abusou da minha graça, você abusou da minha bondade, rapazinho, mas você continua filho. Sujo, fedorento, maltrapilho, mas você é filho. Troca ele de roupa, dá um banho nesse rapaz, coloca sandália nos pés, anel no dedo. Matemos o bezerro que estava sendo engordado. Vamos fazer uma festa. Então esse rapaz, ele recebe a graça. Ele não fica assim: não, pai, eu sou um escravo. Não, pai, me trate como um trabalhador. Não, pai, eu errei muito. Eu sou o cocô da mosca que pousou no cavalo do bandido. Não, pai, eu errei demais. Não, ele recebe vestes novas, recebe sandália nos pés, recebe anel no dedo e recebe a festa. Enquanto isso, na sala de justiça, o mais velho, como muitos de nós, olha aí, esse meu pai é muito besta mesmo. Olha aí, gasta o dinheiro dele, vem todo arrependidozinho agora, arrebentado, sem nada, e o pai recebe. Ah, se fosse eu mandava dar-lhe uma camada de pau bem grande, para ele aprender o que é ser homem. Ficou com raiva, ficou muito chateado. O pai soube, e o pai sai e diz: vem cá, filho. E o pai trata ele como filho. Filho, vem cá. O que foi? Você está chateado, meu filho? Tô muito chateado. Porque eu trabalhei, olha o argumento dele. Isso não é parecido com o nosso. Trabalhei feito um escravo aqui, e o Senhor nunca me deu nenhuma pata de bode. Para ele, um bezerro cevado. E o pai então lembra da graça. Filho, tudo que é meu é teu. Tu não comeste porque não quiseste. Tu não desfrutaste porque não quiseste. Tu tens um conceito errado de ti mesmo e de mim. Era seu, meu querido. O bezerro cevado, você já podia ter feito um churrasco dele há muito tempo. Eu não faria questão nenhuma. Então nós temos aqui, irmãos, duas situações de crentes. E vamos confessar, né? Vamos admitir aqui. Eu já fui o irmão mais velho, chateado porque Deus estava sendo gracioso, abençoando outras pessoas que tinham pisado na bola com Deus. Esse retrato do filho pródigo mostra muita coisa a nós. Agora vamos para o outro texto. Outro retrato de graça no Antigo Testamento. Coloque aí. 2 Samuel 9. Diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Lealdade aqui é a mesma palavra, tá? Recede. Resta alguém da família de Saul que eu possa mostrar bondade, que eu possa mostrar graça, porque eu tinha uma amizade com Jonatas. E alguém diz: tem,
tem um aleijado, pobre, que mora de favor, e que mora numa cidade chamada Deserto. Como é o nome dele? Mefibosete. E Davi diz, manda chamá-lo. Esse retrato aqui é graça, irmãos. Vamos pensar na gente como Mefibosete. Aleijados, porque nós nascemos na vida aleijados, separados de Deus, longe de Deus, da comunhão, não estávamos no palácio, não estávamos sentados à mesa, morando de favor na casa do diabo, em Lodebar, escravos de Satanás, onde ele zombava de mim e de você. E então Davi manda chamar, e Davi aqui representa o Senhor, vai lá e chama, e Mefibosete senta-se à mesa, é alimentado pelo rei, e o rei diz, agora você vai ser meu filho, você é aleijado, mas você é meu filho, você morou de favor até hoje, mas agora você tem um lugar no palácio, você morava no deserto, mas agora você está em Jerusalém, em Sião, a capital do reino. Esse retrato aqui é um retrato da graça no Antigo Testamento. Para crentes, não é, que também tem muita gente, viu? A gente só lê o Novo Testamento. O velho passou. Eu vejo muita gente dizendo isso. Isso é a maior tolice que alguém possa dizer. Nunca abra a boca para dizer uma abobrinha dessa. É porque está no velho. Sem o velho nós não teríamos o novo. 241 vezes graça no Antigo Testamento, para que a graça se manifestasse em Jesus Cristo. Nós temos então um Deus que é gracioso, sim, um Deus de aliança, um Deus que mantém a sua palavra, mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente pisa na bola. Se o meu filho se suja, eu não rejeito ele, eu recebo ele, ele continua sendo meu filho, e eu vou lá e troco as vestes dele. Assim é o Senhor. Agora vamos para o Novo Testamento. João, Evangelho de João 1,16. Evangelho de João 1,16 e 17. Diz assim: todos recebemos da sua plenitude. E João diz, graça sobre graça. Essa expressão é graça e mais graça. Graça e mais graça ainda, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? Jesus Cristo. Então Jesus é a encarnação da graça. A graça tomou forma de um homem. Que homem é esse? Jesus. Eu quero conhecer a graça de Deus. Conheça Jesus. A graça se tornou personificada. E aí, queridos, eu quero finalizar falando sobre graça e alguns aspectos importantes dela. Primeiro, além de sermos salvos, pode colocar Romanos 3:24. Além de sermos salvos pela graça, como a gente já leu, somos justificados pela graça. Olha o que Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece uma repetição, aqui parece uma redundância, mas não é. Era como se Paulo estivesse dizendo: fomos justificados de graça pela graça. Interessante que no português e no espanhol, uma coisa que é grátis, até a própria palavra grátis, vem de gratia, do latim. Que coisa, né? Se é de graça, é por quê? Por que é de graça? Porque não tem valor? Se é de graça, é porque é de segunda categoria, então é de graça. Não. O preço era tão alto, tão alto, tão alto, que Deus teve que dizer: tem que ser de graça e pela graça, senão vocês não conseguem. Então, para nós a salvação é de graça e pela graça. Mas olha, do ponto de vista de Jesus, a salvação custou um preço altíssimo, o preço do seu sangue.
Então, do ponto de vista de Deus, salvação custou muito. Do ponto de vista do homem, a salvação é de graça e pela graça. Mas não apenas salvação, aqui está dizendo justificação. O que é isso, queridos? A nossa posição diante de Deus foi mudada. Por isso que se alguém te tratar como pecador, eu quero te dizer, está errado. Tem crentes que lidam uns com os outros. Diz aí, pecador, fala, como é que tu estás, pecadora? Isso biblicamente é incompatível. Por quê? Porque a nossa posição foi mudada. De pecadores, nós fomos justificados pela fé. Hoje nós somos justos diante de Deus. Porque quando Deus olha para mim e quando Deus olha para você, primeiro Ele vê o sangue de Jesus. E através do sangue, através desse santo filtro, quando Deus olha para mim, estou justificado. Então nunca trate um irmão em Cristo. E aí, pecador? Fala, fariseu. Misericórdia. Miseriqueima, misericândalas e misericredo. Ninguém aqui é fariseu. Amém? Ninguém aqui é pecador. Justificados, pois, pela fé. Temos paz com Deus. Não somos fariseus, não. Somos santos. Amém, irmãos? Tome posse da sua nova identidade. Inclusive, eu quero até pedir perdão aqui, porque domingo passado, no exemplo que eu dei, comparando a Bíblia com outros livros, depois isso me incomodou, e alguém até falou comigo sobre isso, e eu acabei citando o nome de um autor, não é? Que não é, para mim, continua sendo a pessoa, não é? Que ele é, tá? Mas eu não poderia ter falado o nome e o nome dos livros, não é? Isso não foi ético. E eu tenho que ter muito cuidado porque os cultos agora estão indo para a internet. Eu tive que pedir ao Marcos para ele cortar essa parte, né? Então, eu poderia ter falado da mesma coisa, mas sem citar nomes, né? Então, eu queria pedir perdão a vocês por ter sido dessa forma, né? Que não foi ética, tá, irmãos? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe o que as pessoas que ouvem na internet, o que elas, né, podem interpretar e serem capazes, né, de fazer. Essa era digital, ela é bem interessante, né? Deu voz a todo mundo, até os idiotas têm voz hoje. Não é verdade? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. Vamos para o próximo texto, graça versus lei. 2 textos e mais um em Gálatas. 2 textos, um em Romanos e 2 em Gálatas. Romanos 11:6 diz: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Tem pessoas que dizem o seguinte: não, é pelo meu esforço, é pelo que eu estou fazendo. Deus me responde porque eu fiz uma campanha de 7 quintas-feiras. Tem problema em fazer campanha de 7 quintas-feiras? Não, desde que você esteja colocando a sua fé na graça de Deus e não nas 7 quintas-feiras. Entenderam, irmãos? Mas tem pessoas que estão assim: não, eu faltei uma quinta-feira, um raio vai cair do céu agora e vai me fulminar. Isso não é graça, isso é obras. Eu acabei de perguntar, né? Quantos estão jejuando aqui pelo acampe? Alguns levantaram a mão, outros não levantaram. Aí o que é que alguns crentes dizem? Bom, se eu não jejuei até agora, para que eu vou jejuar 5 dias? Será que 5 dias Deus não ouve? Queridos, Deus ouve até quando você faz assim, ó. Se você fizer isso pela fé, Ele recebe. Porque quando você faz assim pela fé e crendo na graça dele, fazendo assim, ó. Você acabou de dizer talvez: Senhor, tem misericórdia de mim, me socorre, Deus, eu estou no atoleiro, Senhor, por favor, estende tua mão, me salva. Você acabou de dizer isso com um suspiro. Pela fé, um suspiro, Deus responde. Amém, irmãos?
Agora muitas pessoas estão assim, não, eu faltei uma quinta-feira, né? Eu não estou com a vassoura ungida na minha casa para varrer o pecado para fora. Quanta, eu ia dizer uma palavra bem forte, mas quanta imaturidade. Quer dizer que é uma vassoura que varre pecado para fora de uma casa? Ah, meus irmãos, se não é pela graça, então é pela lei, é pelas obras. Não, abre a Bíblia no Salmo 91 e coloca na estante. Porque a Bíblia aberta, aleluia, e ainda faz assim, ó. Poção mágica, Harry Potter evangélico. A Bíblia aberta vai afugentar demônio. Não é a Bíblia aberta no estante, não é a Bíblia aberta numa cabeceira de cama. É a Bíblia lida, crida no teu coração e na tua boca que vai afugentar o diabo. Ah, meus irmãos. Se for por obras, não é pela graça. E se for pela graça, não pode ser pelas obras. Ou uma coisa, ou outra. Ponto final. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:21. Não anulo, eu não faço vã a graça de Deus. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Para que serve a cruz então? Os crentes hoje têm amuletos. Sabia? A gente fala do galinho de arruda, a gente fala da ferradura, do elefantezinho branco virado para a porta, do Buda. A coxinha, né? O Buda parece uma coxinha. Mas tem crentes que não têm esse tipo de amuleto, mas tem outros amuletos. Tem outros amuletos que estão colocando no lugar da graça de Deus, que estão colocando no lugar da cruz de Deus. Então, ou é uma coisa ou é outra, ou então você vai invalidar a cruz de Cristo. É pela cruz, é pela obra que Ele fez, e pela fé eu tomo posse, e pela graça eu sou abençoado. E ponto final. O outro texto que eu separei é Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Então é possível cair da graça. Que coisa! É possível alguém estar caminhando na graça e de repente cair. É possível alguém que estava realmente tendo entendimento da graça de Deus e de repente começa a viver pelo seu próprio esforço, pela sua própria inteligência, pela sua própria sabedoria. Então ele está dizendo aqui, cuidado. Irmãos, nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Agora outra coisa que eu quero, e nós já estamos encaminhando para terminarmos, mas Paulo fala da liberdade que nós temos, e nós temos que ter cuidado para não transformar a liberdade em libertinagem. Abre aí, coloca aí por favor, Romanos 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque alguns estavam dizendo o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde superabundou o pecado, super abundou a graça. Então tinha gente pecando para poder desfrutar da graça. Não é parecido com o que a gente tem visto hoje? Se na época de Paulo já tinha isso, então pessoas estavam usando a liberdade, transformando elas em libertinagem. E Paulo disse, de maneira nenhuma, nós não vamos ficar pecando para que a graça aumente. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E então, vamos pecar? Porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? E Paulo diz, de maneira nenhuma. Eu não posso usar a graça de Deus, irmãos, como pretexto para o pecado. Eu não posso usar a liberdade que eu tenho para proveito próprio. Muitos não têm essa sabedoria. Paulo disse, todas as coisas me é lícitas, porém, nem todas me convêm. Você sabe qual é o texto que as pessoas libertinas gostam? Tudo é puro para os puros. Que versículo que eles gostam? Não, tudo é puro para os puros.
Se você está achando que é pecado, é porque a sua mente é impura. Eles estão distorcendo as Escrituras. Nós temos uma liberdade em Cristo. Olha, não vivemos, queridos, por meio de regras. As pessoas gostam de viver por regras. Você sabe quem vive de regras é uma criança? Para Abner, eu tenho que colocar regras. Já para Adriel, algumas. Mas não mais como era para Abner. Daqui a 1, 2 anos, ele não vai ter regras que eu impus. Agora ele vai se autodisciplinar. Então as pessoas querem assim: pastor, e pode vestir xadrez ou não pode? Me disseram que é de São João. Pastor Márcio hoje está em pecado. O meu xadrez é pequenininho, então não é de São João. As pessoas querem isso. Pode ou não pode? É proibido ou não é? Eis o nosso grande desafio. É usar a graça de Deus na liberdade, sem transformá-la em libertinagem. Muitos estão transformando. Muitos estão indo além dos limites. Podemos pecar porque Deus perdoa. Outra coisa, irmãos, eu tenho que pensar na minha liberdade, mas eu tenho que pensar também no meu irmão. A minha liberdade fere a consciência do meu irmão? Porque se fere, eu não posso. Eu vou então me privar da minha liberdade, porque eu sou mais maduro. Quem é mais maduro cede. Olha para mim, se você não está conseguindo ceder, sinto muito, você é uma criança. Crianças não cedem. Pegue um brinquedo de uma criança. Você pode oferecer o que for a ela. Ela diz: não, é meu. Não, mas eu te dou isso. Mas eu não pedi te dou aquilo. Não, eu quero esse. Esse é meu. Uma característica de maturidade é quando eu cedo. Hoje de manhã eu estava dando esse exemplo. Quando eu vou com a minha família, por exemplo, de férias, eu, Adriel, Abner e Cristiane. Então eu estou lá na praia. Eu uso a minha liberdade. Então eu vou lá de short de banho, com esse corpo maravilhoso. Tiraram uma foto minha em Santarém, que só o sangue de Jesus tem poder. Branco, de short de banho e de perfil. Era uma letra B. Mas eu estou lá com a minha família, não é? Só estamos nós. Eu uso a minha liberdade porque eu não vou feri-los. Então eu estou lá com o meu short de banho. Mas quando eu estou com irmãos em Cristo, por exemplo, vamos num GD, aí vai os nossos discípulos, eu tomo banho de bermuda. Qual é o problema? Qual é o problema? Isso não me diminui, isso não me afeta, o mar não deixa de ser mar, a piscina não deixa de ser piscina, me divirto do mesmo jeito, mas talvez ali tem alguém que ao me ver de short de banho, nossa, esse corpo escultural do pastor. Entendem, irmãos? Tem lugares que eu poderia ir, mas eu me privo. Eu poderia ir. Mas tem lugares que eu digo, eu não vou. Por que eu não vou? Porque eu não vou usar a liberdade que Deus me dá para libertinagem. Talvez alguém não tenha maturidade para entender isso. Talvez alguém não tenha maturidade para me ver naquele lugar. Por exemplo, entre os meus discípulos, a gente pode até contar algumas histórias engraçadas. Mas eu não faço isso com todo mundo. Você não vai me ver contando piadas e piadas e dando gaitadas e gargalhadas. Por quê? Porque tem gente que se vê e esse pastor não é sério. Não. Esse pastor é um palhaço. Olha aí, só vive contando piada e rindo. Aí quando o pastor é sério, que eu sou um homem sério, aleluia, cara fechada, cara de cavalo. Aí, então, eu tenho que ser ou um ou outro, né? E aí eu opto por não ferir a consciência dos meus irmãos. Então eu tenho que ter cuidado com essa liberdade. Alguns, na liberdade que Cristo dá, eles ultrapassam.
e acabam usando a graça de Deus de forma equivocada. Estamos terminando, viu, queridos? Mas eu quero ler pelo menos mais 3 textos e a gente finaliza. 1 Coríntios 15:10. Somos o que somos por causa da graça. Eu coloquei esse versículo durante muito tempo num perfil que eu tinha. Dizia assim: sou o que sou pela graça de Deus. Porque eu tenho consciência de que sou o que sou puramente pela graça de Deus. Não foi a minha inteligência, não foi a minha habilidade. Tinham pessoas muito mais habilidosas do que eu, mais talentosas, mais carismáticas. Sim, e eu reconheço isso. Isso não me diminui, isso não me afeta. Eu entendo que se eu estou aqui, se eu tenho a igreja, Centro Cristão de Adoração para pastorear, se eu tenho a família, a esposa, que eu estou com muita saudade dela. Gente, nunca ficamos, eu e Cristiane, nesses quase 22 anos, Cristiane nunca ficou 3 dias longe de mim. Estou num banzo. A cama virou um navio à deriva. Amanhã de manhã ela chega. Oh, que coisa linda, né? Mas se eu tenho a família que tenho, se eu tenho os filhos que eu tenho, pela graça, somente a graça de Deus. Paulo disse: eu sou o que sou pela graça. E ele diz: a graça de Deus não foi em vão. Meus irmãos, não vamos desprezar a graça de Deus. Não pise a graça de Deus. Deus investiu pesado na nossa vida. E aí Paulo diz o quê? Trabalhei mais do que todos. Olha, que a graça resulta em trabalho. Ele disse assim: eu tenho que ser grato a esse Deus. Esse Deus foi generoso, esse Deus foi gracioso. Então eu tenho que trabalhar para Ele, eu tenho que me doar para Ele. E aí ele termina dizendo: contudo, não eu, de novo, mas a graça de Deus comigo. Coloque o próximo, querido, por favor. A graça é suficiente quando nos sentimos fracos. 2 Coríntios 12:9. Vamos ler comigo? Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por que a graça se aperfeiçoa na fraqueza? Porque eu dependo de Deus. Se eu estou forte, eu não preciso de Deus. Paulo tinha um espinho na carne. Que espinho era esse? A gente não sabe. A gente não sabe que espinho era. Alguns dizem que era uma doença física. A Bíblia não deixa claro. Outros dizem, pelo contexto, e eu acredito, eu estou mais inclinado a acreditar nisso, que Paulo ele lutava muito contra o orgulho. Porque ele disse: olha, pelas grandezas das revelações que me foram dadas, logo em seguida a esse texto ele fala, conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu, viu coisas maravilhosas que não pode dizer. Então parece, não estou afirmando, mas parece que o espinho na carne de Paulo é porque ele queria muito se orgulhar. Às vezes ele queria se exaltar. E aí Deus permitiu que um espinho, algo limitasse o apóstolo Paulo. Era alguma coisa que limitava ele, sempre lembrando que ele era dependente de Deus. A graça é suficiente quando eu me sinto fraco. Porque quando eu me sinto fraco, eu digo que Deus, eu dependo de Ti. Deus, eu dependo de Ti. Irmãos, quando me deram a oportunidade para testemunhar lá em Santarém, o pastor Sandro tinha me falado: olha, pastor, você vai dar um testemunho. E aí eu dei a entrevista, que foi na 4ª noite. Lá eles têm uma rede de televisão na cidade, TV Amazônia, que é a retransmissora da Rede TV. Então a igreja tem essa televisão. Aí eu dei a entrevista e tal. Aí na 5ª de manhã, o pastor Sandro disse: é hoje. E queridos, quando eu subi ali naquela plataforma, que eu olhei para aqueles milhares de pastores, eu digo: Senhor,
preciso da tua graça. O que é que eu vou falar aqui, meu Deus? Sabe quando vem aquele temor em seu coração? Quando vem aquele frio assim, aqui na boca do estambo? Digo, meu Deus, o que é que eu vou falar? Senhor, tem pastores aqui muito mais bem-sucedidos. Tem pastores aqui que são líderes de denominação inteira. E aí o Senhor me disse, a minha graça te basta. Meu poder está se aperfeiçoando na tua fraqueza, no teu medo, no teu temor, no frio da tua barriga. Eu quero me aperfeiçoar, Marcos, através da tua fraqueza. Então é a graça de Deus. Eu não mereço, Senhor, mas o Senhor vai me fortalecer. Amém? E para finalizar, a graça nos ajuda na luta contra o pecado, irmãos. Se você está lutando contra o pecado, não lute na sua força. Tem pessoas querendo lutar contra o pecado na força do seu braço, né? E estão assim se esforçando. É aquela pessoa que quer manter a bola embaixo d'água. Você está ali, mantendo a bola embaixo d'água, tal. Quando você descuida a bola, vem à superfície. Poxa, pecado de novo. Então a Bíblia diz, olha, Tito 2, estamos terminando com esse texto, e a gente vai orar. Tito 2, 11 e 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Então a graça salva, como a gente viu, a todos os homens. Agora olha o que ele diz, Paulo. Ela quem? A graça nos ensina. Vamos ver aqui cada palavra, irmãos. Vou ler bem devagarzinho. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Que coisa! Eu me apeguei a esse versículo, porque a graça me ajuda na luta contra o pecado. Você está lutando contra o pecado? Quem está? Você que não levantou a mão, de que planeta você é? Está no céu já então, né? Porque no céu não vai ter luta contra o pecado. Na luta contra o pecado, meu querido, a graça nos ajuda. Porque dependemos de Deus. Senhor, me ajude na luta contra esse pecado. É mais forte do que eu, essa tentação. Senhor, esse desejo, me ajude, Senhor. E quando você depende da graça, ela vem ao teu encontro. Vamos ficar em pé? Põe a mão no coração, por favor. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, oramos, Senhor, por cada vida que ouviu essa palavra. Pessoas que entraram aqui, talvez com a fé tão fraca, mas nós vimos aqui que o justo vive pela fé. Então eu oro, Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida. Eu oro como os discípulos. Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Senhor, eu peço que esses meus irmãos que entraram aqui nessa noite, como aprendemos, somente a fé, não é pelas obras, não é porque merecemos, nada que fizemos, nada que fizermos